O tema que nós vamos estudar nesta noite, Seminário Construindo uma Casa sobre a Rocha, a unidade para servir. Isso é um assunto muito importante da igreja conhecer. Sabe que as igrejas evangélicas estão rachando? Sabe que tem igreja que está quebrando? Tem igreja que estão, dilaceradas por causa desta questão da unidade. Nós começamos a semana passada esta série de mensagens e pensamentos, e hoje você vai entender a unidade para servir. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos que estavam em Roma, no capítulo 12 de Romanos, no versículo 4 e 5, ele diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Vamos orar a Deus. Pai amado e eterno, sabemos que Tu és um Deus de unidade. Sabemos que o Senhor se alegra com a unidade da Tua igreja, com a unidade do Teu povo. Por isso, nesta hora, Pai, fala aos nossos corações, às nossas mentes, e nos faz entender, nos faz compreender o poder que a unidade tem, o poder da unidade para servir e o bem que a unidade faz para a sua obra. Fala-nos, Deus, precisamos compreender acerca deste assunto tão precioso. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Mel. Graças a Deus pela sua vida. Meus amados irmãos e irmãs, nós já estamos em algumas reuniões estudando, aprendendo, entendendo acerca da unidade. Sabe que existem alguns jargões, algumas frases de efeito, algumas frases feitas, né? Uma delas é que a unidade faz a... Você não conhece? A unidade faz a força. Isso é um jargão. As pessoas dizem, olha, a unidade faz a força, unidos somos mais fortes, unidos venceremos, unidos somos imbatíveis. São frases de efeito. Agora, a verdade é que a unidade é muito poderosa. A unidade tem um poder muito grande. Há uns anos atrás, eu vi um político, um presidente da República, faz muitos anos isso, e ele disse assim: se o povo evangélico soubesse o poder que tem, eles mudariam o Brasil. Sabe que o povo evangélico, se fosse unido, nós teríamos uma força extraordinária. Nós não permitiríamos que leis fossem aprovadas. Nós não permitiríamos certas programações na televisão do nosso país. Olha, se o povo evangélico fosse um povo unido, bastaria nós desligarmos as nossas televisões por 1 hora, nós causaríamos um rebuliço muito grande. Se todos nós fôssemos às urnas com consciência, para exercer a nossa cidadania com consciência, nós mudaríamos o Brasil. Se o povo cristão, o povo evangélico fosse unido no ato de amor, de fé, de generosidade, com unidade para fazer o bem, nós mudaríamos muitos lugares. Você sabe que o povo de Deus faz muito bem à cidade, faz muito bem em muitos lugares por onde o povo de Deus anda. Eu sei que quando, por exemplo, você vai fazer um trabalho dentro dos presídios, dentro da penitenciária, eu posso dizer isso porque eu fiz trabalho assim, eu visitei a extinta FEBEM, durante muitos anos eu fiz trabalho ali dentro, e eu chegava para pregar, eu garoto ainda com a minha Bíblia, e eles tinham muito respeito comigo, era um respeito muito grande, porque eles sabiam
que um ministro evangélico, um ministro de Deus, faz muito bem para a vida das pessoas que estão encarceradas, porque nós vamos ali levar amor, vamos levar paz, vamos levar a palavra de Deus. Sabe quando nós chegamos nos hospitais, nós também somos muito bem tratados. É óbvio, quando se tem educação e sabe tratar os atendentes. Mas quando nós vamos exercer a nossa capelania dentro dos hospitais, eu, pelo menos particularmente, quando eu vou com a minha equipe, eu sou muito bem recebido, muito bem tratado, desde a portaria, pelas enfermeiras, pelos médicos, por todos, porque eles sabem o bem que nós fazemos. Sabe que os psicólogos, todos eles nos recebem muito bem, porque sabem o bem que o povo de Deus faz para as pessoas. Agora, se nós não entendermos esta questão da unidade, se nós não compreendermos o que Paulo falou aqui, nós nunca vamos ver o bem da nossa igreja, da nossa casa, da nossa família e o nosso próprio bem. Eu quero repartir um pensamento com a igreja que diz assim: no ambiente desunido, a igreja é prejudicada, pois muitos esperam as falhas dos outros para acusar, difamar e até mesmo se alegrar com o fracasso alheio. É um torcendo contra o outro e não percebem que o mal reflete sobre a obra de Deus. Então, você pode estender isso aqui, além da igreja, para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua família. Você pode estender isso aqui para a sua faculdade, para o seu colégio. Num ambiente desunido, a igreja é prejudicada. Você sabe que quando dentro de uma comunidade como a nossa, dentro de uma igreja evangélica como a nossa, se houver a desunidade, se não houver união, a igreja é prejudicada. Sabe que tem alguns lugares chamados igrejas, que as pessoas estão tão desunidas, que uma espera o fracasso da outra para difamar, para acusar e até mesmo se alegrar. Sabe que tem lugares que é tão hostil, o convívio é tão hostil, que as pessoas estão torcendo uma contra a outra. Ai, tomara que a pessoa se arrebente, tomara que a pessoa fracasse, porque assim eu vou tripudiar. Isso também é assim também na vida profissional. Às vezes dentro de um comércio, às vezes dentro de uma empresa, tem pessoas que ficam torcendo contra o outro, torcendo que o outro erre, que o outro profissional fale, que a pessoa fale mal daquele profissional, e a pessoa às vezes não entende que quando alguém falha, todo mundo é prejudicado. Eu trabalhei numa empresa e um rapazinho dizia assim: hoje o dia está bom, hein? Hoje está uma delícia trabalhar, não tem trabalho. E aquilo me preocupava muito. Ele dizia: hoje está uma delícia, não tem banco para a gente ir, não tem banco para a gente, nada para fazer, não tem cartório, não tem nada, hoje está uma beleza. E aquilo me preocupava, porque eu sabia que a empresa tinha que estar se movimentando, entrando caminhão, saindo caminhão. Era uma empresa que fazia dublagens de tecido, colava tecido em espuma para vender para autolatina, para estofamento de carro, e aquilo me preocupava. Eu tinha esta consciência: isso não é bom para a empresa, isso não é muito bom para nós. E às tantas a empresa quebrou, a empresa faliu. Por quê? Porque não tinha trabalho. Às vezes as pessoas não conseguem entender que se eu fracasso, todos fracassamos. Se você fracassa, todos fracassamos. Se eu torço contra você, você torce contra mim, o ambiente em que nós vivemos será muito prejudicado. E se este ambiente é a sua família, haverá um grande prejuízo. Se esse ambiente é a sua casa vai sofrer prejuízo. Se esse ambiente é a sua igreja e a obra de Deus será prejudicada. Então,
nós não podemos olhar para as pessoas com olhar de reprovação, achando que nós somos melhores do que os outros. Sabe, nós não podemos olhar com olhar de antipatia, porque esta atitude quebra a unidade do serviço. Você não pode olhar para alguém com olhos de antipatia. Você não pode olhar com olhar de reprovação. Fulano não sabe o que faz. Fulano, olha, se você percebe que alguém não tem tido uma capacidade para exercer determinada função, se você puder auxiliar, auxilie. Se você puder ajudar, ajude. Não deixe a pessoa se arrebentar e quebrar a cara, porque talvez isso de alguma forma vai resvalar na sua vida. O apóstolo Paulo fala algo importante, né? Ele diz, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Eu queria que você entendesse isso aqui, porque uma coisa que quebra muita unidade, que quebra o convívio, quebra o relacionamento, destrói a unidade, é a pessoa não ter a compreensão do que Paulo falou aqui. Paulo diz, porque assim, como num só corpo temos muitos membros, num corpo você tem quantos membros? Vários. Você tem o braço esquerdo, a mão esquerda, os dedos da mão esquerda, você tem o braço direito, a mão direita, os dedos da mão direita, você tem a perna, a coxa, o pé, a panturrilha, vários membros. Você tem o tronco, você tem o pescoço, você tem a cabeça, você tem o nariz, tem os ouvidos, tem a boca, tem os dentes. Então, num corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. O que significa isso, pastor? Ninguém é mais ou menos importante. Cada um tem a sua função. Eu não poderia, por mais que eu tentasse, eu não poderia falar com você através do meu ouvido. Não poderia pôr o microfone no meu ouvido e tentar que a minha voz saia pelo ouvido, porque o meu ouvido tem uma outra função que não é falar, que é ouvir. Olha, por mais que eu quisesse, eu queria comer um lanche, mas eu já escovei os dentes e eu gostaria de comer sem sujar a boca. Será que eu consigo comer pelos olhos? Por mais que você queira, a função dos seus olhos não é essa. Você está compreendendo o que o pastor está dizendo? Porque quanto mais rápido nós entendemos que na vida cada um tem um chamado, tem uma disposição, tem uma função, nós vamos valorizar a outra pessoa como ela deve ser valorizada. Pense e entenda, amado. Ninguém tem as mesmas qualidades que você tem. Ninguém é como você é. Agora, isso não significa que a pessoa é mais ou menos importante do que você. Porque tem pessoas que pensam o seguinte: olha, eu sou mais importante, não, porque eu faço tal coisa, porque se não fosse eu já ouvi de pessoas dizendo isso, ou porque se não fosse eu nesta empresa, ou porque se não fosse eu nesta casa, ou porque se não fosse eu nessa igreja. Amado, um monte de gente que já disse isso, foi embora e a casa continuou do mesmo jeito ou melhor. Muita gente que pensou e disse, olha, se não fosse eu nesta empresa, quando eu sair daqui, esta empresa quebra. A pessoa foi embora, a empresa está lá e cresceu. Tem muita gente que pensa, não, porque se não fosse eu nesta igreja, e a pessoa foi embora e a igreja continua crescendo. Nós temos que respeitar e temos que valorizar o que cada pessoa tem de participação dentro do corpo. Porque senão nós vamos quebrar a nossa unidade. Porque se eu olhar para você e dizer, olha, o presbítero Rogério não faz isso, não faz aquilo, mas ele faz outras coisas. Você vem ao culto, você começa a pensar assim, poxa vida,
A diaconisa Carmen, ela fica na porta da igreja, e ela é a mulher das listas da igreja, e ela faz isso na igreja, faz aquilo, mas o presbítero Rogério não faz lista. Será que ele quer ser melhor do que ela? Se você olhar desta maneira, você vai dividir. Você vai, mas estranho. Por que o presbítero Rogério fica ali na frente recebendo dízimo e o filho dele fica tocando? Por que ele não vai tocar? Porque dentro do corpo, cada um tem uma função. Se nós não soubermos respeitar as pessoas dentro de cada função, nós vamos ter problema. Nós vamos dividir, nós vamos rachar. Assim é na sua vida, assim é na sua casa. Todos nós temos as nossas limitações, todos nós temos as nossas capacidades, todos nós temos as nossas perfeições em algo e não temos habilidade em outras coisas. Você consegue compreender o que Deus está dizendo? Porque se não for isso, nós vamos viver num ambiente desunido. E o ambiente desunido prejudica a igreja. Então não caia no erro de achar que todos têm que fazer tudo. Está aí o pensamento para você ler. Não caia no erro de achar que todos têm que fazer tudo. Isso é um erro. Não, você tem que fazer tudo. Não dá. Nem o pastor pode. Algumas pessoas esperam que o pastor faça aquilo que elas foram levantadas para fazer no corpo e no ministério do pastor. Veja só, estou aqui pregando, tem alguém dando aula. Estou aqui pregando, tem alguém cuidando da comida que nós vamos comer depois do culto. Estou aqui dando aula, tem pessoas guardando a porta da igreja. Estou aqui pregando, tem pessoas guardando a porta da igreja. Agora, algumas pessoas às vezes esperam que o pastor, por exemplo, façam tudo. Sabe que isso é motivo de desunião, às vezes, dentro de uma igreja? Porque tem pessoas que Deus deu a elas, por exemplo, o dom e a capacidade de visitar pessoas. E a pessoa às vezes pega isso e diz assim, não, porque eu visito, o pastor não foi visitar. Sabe que isso é um erro, isso é maligno, porque isso divide a igreja. Isso divide. Por quê? Às vezes, o pastor está fazendo algo, e Deus colocou alguém no ministério, dentro do ministério, com esta função. E a pessoa usurpa da função para dividir a igreja. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Sabe que isso é maligno. Isso foi a artimanha de Lúcifer. Foi o que Lúcifer fez. Quis se apoderar da glória de Deus. Amado, comece a entender que dentro da igreja cada um tem uma função. E que você não é mais ou menos importante do que o que faz se você não faz determinada coisa. Pastor, por exemplo, eu venho na igreja, eu canto meus louvores, eu dou meu dízimo, eu dou a minha oferta de amor, sabe, eu abraço o irmão, mas eu não trabalho. Eu não tenho uma função na igreja. Isso não faz de você alguém menos importante do que alguém que trabalha na igreja. Porque às vezes é o seu testemunho lá fora, é o que vale a pena. Às vezes, quando você traz alguém para a igreja, isso é o que vale a pena. Às vezes a oração que você faz pela vida do pastor, pela vida da igreja, é o que vale a pena. Então nós não podemos julgar, se eu não posso, como pastor, julgar alguém que não trabalha na igreja e querer a fóspedes, a ferro, a fogo, que a pessoa faça algo. E alguns pastores não entenderam isso. Alguns pastores acham que todo mundo tem que fazer tudo, que o fulano tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Muita gente sobrecarregada nas igrejas. Eu já recebi pessoas aqui que me disseram, pastor, eu estou morrendo. Eu já recebi pessoas aqui que disseram, pastor, eu estou no ministério, eu estou morrendo. Por quê?
Eu dou aula para as crianças, eu dou aula para os adolescentes, eu sou líder do jovem, sabe, eu sou líder da mocidade, eu sou a pessoa responsável pela oração das senhoras, eu sou do ciclo de oração, do núcleo 1, do núcleo 2, do núcleo 3 da igreja. Sabe, eu faço a faxina, eu faço a limpeza da igreja. Eu faço. Eu disse, você está morrendo mesmo. Eu disse isso para uma pessoa aqui na igreja um dia, você está morrendo. Você não se alimenta, você não tem cuidado da sua vida espiritual. Não, eu vou ao culto. Eu disse, você vai ao culto, mas você não cuida da vida espiritual. Porque uma pessoa que vem ao culto, começa fazendo faxina, depois vai cuidar de criança, vai dar aula para adolescente. Isso não cuida da vida espiritual nem aqui, nem em lugar algum. Cuidar da vida espiritual é sentar e se alimentar. É ter paz, irmão. O que está acontecendo fora da igreja nesse momento eu não sei, mas eu estou aqui ouvindo a voz de Deus. Isso é alimentar o espírito, isso é cuidar da vida espiritual. Agora, uma pessoa atribulada, com 50 mil coisas na cabeça, ela não vai fazer nada direito. Então, comece a entender, nós temos que criar este pensamento, desenvolver, porque Paulo diz, porque assim, volta para mim, diácono, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos têm a mesma, diga na igreja, temos muitos membros. Diga, cada um tem a sua função. Cada um tem a sua função. Cabe a você desenvolver com Cristo a sua função. Pastor, por que dá confusão na igreja? Por que dá briga na igreja? Estou aqui te orientando, porque nós temos que estudar essas questões todas. A pessoa chega na igreja e diz, eu quero cantar. Amém. Você vai, passe pelo coral. Primeiro, fique na igreja, se firme na igreja, conheça as doutrinas da igreja, firme a sua vida aqui, se torne um membro do ministério. Amém. Veja quando vai ter abertura para o coral, ensaio. Mas eu quero cantar. Venha participar dos ensaios. Aí participa dos ensaios, assiste os ensaios, fica nos ensaios. Aí começa a cantar no coral. Mas eu quero cantar no louvor com o microfone. Amém, vamos aguardar o tempo de Deus. Nós temos um grupo, vamos testificar, vamos aguardar. Vamos fazer um teste. Aí vem o maestro, isso não é brincadeira. Aí vem o maestro. Amada, no coral nós estamos suportando com amor, mas a irmã vai ter que estudar. Quer cantar? Vai ter que estudar. Olha, procura um professor. Eu não quero estudar porque eu sou levita. Amada, não vai. Levita ou vai levitar? Levita era para lei, tá? Não existe esse ministério de levita mais, tá? Só para a igreja saber. Não, porque eu sou levita. Levita é da lei. Levita nós estamos no pacto da graça de Deus. Nós temos ministros de louvor, ministros de adoração. Então, a pessoa vai estudar, vai fazer, e vai galgando os passos. Aí ela chega um dia, estudou, se preparou, tem a capacidade e começa a louvar. Aí tem um outro irmão que vai olhar e vai dizer, como pode? A pessoa está na igreja há 1 ano e já está cantando? Eu estou aqui há 5 e não canto? É porque talvez a sua função seja outra. Talvez o seu chamado seja outro. E nós temos que respeitar. Mas pastor, e se a pessoa fizer tudo isso e abandonar o curso, não conseguir cantar, não leva jeito? Nós com amor vamos dizer, amado, continua no coral, amado, continua no coral, para o louvor ainda não dá. Aí eu vou embora da igreja, aqui ninguém ama, aqui isso, aí não tem amor. Amado, não é amor, não é falta de amor. Que seria a mesma coisa, seria um desrespeito com você, com todo respeito. Se eu pegasse qualquer um que estivesse passando na rua, ou que chegasse aqui a primeira vez, ô irmão, fulano de tal, vem dar uma palavra para a igreja aqui, porque Deus pôs no meu coração. A pessoa sobe aqui, começa a falar um monte de bobagem. Vai te ofender ou não vai? Você vai dizer, peraí, o pastor pega uma pessoa, não sei nem quem é, falou que na igreja o povo é tudo um povo carnal, é um povo que não ama. Que é isso? Eu tenho uma vida com Deus. Você não ia se sentir ofendido?
Pois é, assim como eu não faço isso com a palavra, não posso permitir que seja feito com louvor e qualquer departamento da igreja. E as pessoas começam a pensar assim: vamos dividir, porque se não for do meu jeito, vamos dividir. Amado, por que eu estou trazendo para a igreja isso? Para agora você levar para dentro da tua casa. Às vezes você quer forçar alguém dentro da sua casa a ser o que a pessoa não tem capacidade para ser. Às vezes você quer dentro da sua casa forçar que um filho seja aquilo que o seu filho não tem chamado para ser. Eu quero que o meu filho seja igual a mim. Eu não quero que os meus filhos sejam iguais a mim. Eu quero que os meus filhos sejam moldados e talhados segundo o coração de Deus e segundo o que Deus tem para a vida deles. Pastor, o sonho do irmão não é que seus filhos sejam pastores? O meu? O meu não. Até porque eu sei a responsabilidade que é ser um pastor. Se essa carga não for jogada sobre os meus filhos, eu jamais vou reclamar com Deus. Pelo contrário. Porque eu sei o peso que está sobre a minha vida de ser um pastor temente a Deus. Eu sei o peso que é. Então eu sei que o que Deus tem para a vida do Lucas, da Laura e do Gabriel, Deus o sabe. Deus o dará, Deus vai manifestar. Agora, eu não posso dizer: filho, você larga a guitarra, você larga a música, você larga isso, porque você tem que pregar, você tem que pregar, você tem que pregar. Não posso. E às vezes dentro de casa, nós queremos exigir um padrão de alguém, um padrão de um funcionário, um padrão de uma pessoa que talvez seja o nosso. Aí entra você ter a percepção espiritual de Deus, saber que nem todo mundo é igual e que cada um tem a sua importância naquilo que faz. Amém? A igreja está conseguindo entender. Eu quero que você entenda isso. Nós vamos estudar isso hoje, vamos estudar domingo. Olha, o versículo 5, diácono. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns. Olha que coisa linda. Paulo diz: olha, assim também nós, conquanto nós somos muitos. Agora, mesmo sendo muitos, cada um de nós aqui fazemos parte de um corpo. E somos membros uns dos outros. Talvez alguém aqui seja o meu pé. Talvez eu seja a boca de alguém. Talvez o irmão que está do seu lado seja o seu ouvido. Talvez você seja o pulmão do irmão. Talvez o que esteja atrás seja o seu coração. Conquanto muitos, temos que nos unir para que tudo funcione como um corpo bem ajustado. Assim é na igreja, assim é na família, assim é no trabalho, assim é na vida. Unidos, amados, nós vamos conseguir fazer tudo da melhor maneira possível. Então põe para mim de volta a frase, diácono, por favor. Não caia no erro de achar que todos têm que fazer tudo. Não dá. Por mais que eu queira, não dá para eu estar falando aqui e fazer o trabalho precioso, diga-se de passagem, que o diácono Samuel faz nessa igreja com a equipe dele há tanto tempo. Não dá. Por mais que eu quisesse, não dá. Pastor, por que o irmão... mas eu não tenho capacidade, eu não sei mexer, mexo muito pouco em computador. Não sei mexer. Capacidade que todo mundo tem. Pastor, sabe que eu gosto do WhatsApp, amados? Tem gente que manda mensagem para mim, eu vejo no dia seguinte. Mas está no celular dele, mas eu só vi no dia seguinte. Às vezes eu tenho 350 mensagens no meu WhatsApp. E eu tenho que responder todo mundo. Eu não tenho essa capacidade, eu reconheço. Algumas pessoas na igreja, se não fossem estas pessoas, se Deus não tivesse plantado essas pessoas aqui, o meu ministério não seria o que é. Nós temos músicos aqui extraordinários. Eu não sei cantar.
Eu não sei a diferença de um Ré menor para um Ré maior. Eu não sei. E não me envergonho disso. Porque não é a minha praia. Entenda pelo Espírito. Amém? Se nós entendermos isso, já é o primeiro passo para que a unidade não seja quebrada. A igreja primitiva tinha tudo em comum, porque o intuito deles era o bem da palavra, o bem dos irmãos, o bem da igreja. Olha aqui Atos dos Apóstolos 2, 44 a 47. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amados, é para isso que as nossas diferenças precisam ser colocadas de lado. Para quê? Para servirmos a Deus. Coloque a sua diferença de lado, sabe? Abandone a diferença, abandone esta situação pelo bem do serviço, pelo bem da obra de Deus. Não seja um causador de divisão. Em nenhum lugar. Pastor, a verdade é que eu tenho um talento que outra pessoa não tem. É verdade. É verdade, pode ser. Pastor, por que tem departamentos no trabalho, na igreja e etc., que não são bons, que não são bem atendidos? Sabe por que tem? Porque, às vezes, quem tem o dom, quem tem o talento, enterrou. E um irmão que não tem o dom, não tem o talento, mas tem amor, está fazendo. Porque não tem ninguém fazendo. E aí, aquele que tem o dom, tem o talento, mas enterrou, se acha no direito de julgar e criticar que o serviço é mal feito. Isso é maligno. Como alguém que se dá o luxo de enterrar o talento pode questionar alguém que não tem o talento, mas por amor está tapando um buraco? Não pode. Sabe por que algumas coisas não são perfeitas na obra de Deus? Porque as pessoas que receberam o dom e o talento de Deus enterraram. E outras pessoas estão quebrando um galho por amor. Por amor. E Deus está honrando a vida destas pessoas por um tempo. É isso que acontece. Nós não podemos. Nós temos que entender isso, nós temos que respeitar esta questão, esta situação. Olha a definição, vamos ver algumas definições, diácono, por favor, da unidade. Unidade. Ser junto, se tornar um, ter o mesmo pensamento, ser um só, compartilhar das mesmas ideias. Unidade não é uniformidade. É pretensão pensar que só existe uma forma de se fazer as coisas. Eu queria, nesses 5 minutinhos finais, trabalhar isso aqui com você. Então, unidade não é uniformidade. É pretensão pensar que só existe uma forma de se fazer as coisas. Amado, não existe uma forma. Então, pastor, o que quebra a unidade? Quando eu acho que só eu sei fazer, quando eu acho que o meu jeito é o melhor jeito de fazer, isso quebra a unidade. Porque tem pessoas que fazem de um jeito, porque Deus a capacitou daquele jeito. Tem outras pessoas que fazem de outro jeito, e nós temos que respeitar. Sabe que às vezes vem um pregador, a pastora tem um jeito de pregar, o presbítero Rogério tem um jeito de pregar, e eu tenho um jeito de pregar. A pastora, com a delicadeza dela, ela conta a história, ela vai. Nós temos que respeitar.
eu não gosto do jeito que a pastora prega. Sabe, eu gosto do jeito do pastor. Sabe, tem uma irmã em Santos que ela disse assim para mim: pastor, eu não gosto do jeito que o irmão prega. Eu disse: Ela me disse: sim, Santos. Porque eu gosto daquele pastor que grita, que berra, que pula, que vira cambalhota. Só olha, amado, eu não sou esse tipo de pastor. Agora, respeite a minha forma de pregar, porque Deus fala da maneira que eu prego. O que compete a nós é extrair o que vem da parte de Deus de cada pregador, de cada pessoa. O que compete a nós é entender o final, o resultado. Olha, se você começa a escrever de trás para frente, da frente para trás, olha, a habilidade de cada um. O que importa é que no final a carta esteja pronta. Então nós temos que começar a entender essa questão da unidade que nós estamos desenvolvendo na igreja, para que você não tenha a pretensão de achar que só você sabe fazer e a sua maneira de fazer é a única maneira. Meu amado, minha amada, cada um de nós estamos crescendo e aprendendo com Deus. Cada um de nós somos importantes para a obra de Deus. Diga: eu sou importante. Digo: meu talento é importante para a igreja. Sabe por que Deus te trouxe para esse ministério e não te levou para outros? Sabe por que Deus te trouxe para cá? Ou até permitiu que você passasse por outros, mas neste momento da tua vida, Deus te trouxe para cá, porque esta igreja precisa de você. Este ministério, esta obra, precisa da sua vida e do seu talento. Pessoas com talentos iguais aos seus, existem muitos. Mas Deus trouxe você para esse ministério, porque Deus quer usar o seu talento. Pastor, por que pessoas saíram daqui? Porque Deus pegou o talento destas pessoas para usar em outro lugar, mas trouxe você para usar o seu talento aqui. Seja uma ferramenta de Deus para este ministério. Unidos, usando uns a vida dos outros, a obra de Deus vai prevalecer. Unidos, a tua família vai prevalecer. Amado, amada, seja um promotor da unidade por onde você passar. Não empreste a sua vida para divisão. Não empreste a sua vida para contenda, para discórdia, para dividir. Se você tiver a percepção de que algo não está do jeito que você gostaria, há uma grande probabilidade, se Deus está te mostrando isso, é porque Ele te deu um dom e um talento. E você deixou de usá-lo. Às vezes algumas pessoas começam a enxergar algumas coisas, eu faria melhor. Olha, eu faria desse jeito. Olha, se fosse eu. Isso está um grande indício que se você tem esta visão, que faria melhor, é que você é que deveria estar sendo usado, fazendo, mas você optou por enterrar o seu talento. Queria nesse minuto final dizer à igreja da importância deste ensinamento que o apóstolo Paulo está nos trazendo. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos têm a mesma função. Diga: eu tenho uma função. Fala para o seu irmão, fala: você tem outra função. Diga: você não é mais importante do que eu. Deixa eu te falar uma coisa que os pastores não falam, né, Leandro? É importante falar uma coisa que os pastores não falam. O pastor não é mais importante que a ovelha, tá? Se for todo mundo embora, não tem pastor. Porque não existe pastor sem ovelha. O pastor só existe por causa da ovelha. Quando eu encontro um pastor, eu sou pastor, oh, que prazer, qual é o ministério do irmão? Não, eu não tenho igreja, eu sou itinerante. Desculpe, não é pastor. Pastor itinerante? Pastor tem que ter um rebanho.
O pastor tem que ter um rebanho para pastorear, uma igreja para auxiliar. Não, mas eu não sou um pastor que prega. Mas você é um pastor o quê? Um pastor que cuida das ovelhas, que administra um departamento da igreja? Amém. Agora, eu sou itinerante, eu tenho um cartãozinho, eu vou apacentando as ovelhas dos outros de igreja em igreja. Eu acho estranho. Amados, não há ninguém mais ou menos importante na obra de Deus. Somos todos membros de um corpo. E o nosso poder está exatamente na nossa unidade. Olha, esse meu braço, ele é maravilhoso. Ele me ajuda, ele faz tudo. Tudo que eu preciso da minha mão, na hora de comer, é com esta mão. Na hora de tomar um refresco, é com essa mão. Na hora de fazer algumas coisas, é com essa mão. Mas se cortar o meu braço morre, fica podre. Mas o meu corpo sobrevive sem um braço. Meu corpo sobrevive. Minha perna é maravilhosa, mas se cortar, meu corpo sobrevive sem uma perna. Vai se adaptar, vai sofrer, mas sobrevive. Você viu alguma vez você viu uma perna andando por aí? Já viu uma pessoa sem perna, mas uma perna passeando pela cidade? Nunca vai ver. Algumas pessoas pensam que o corpo sem elas vai morrer. Na verdade, são elas que morrem porque não estão no corpo. Nós estamos no corpo porque Deus nos plantou neste corpo. Tenha unidade com a tua igreja. Tenha unidade com a sua igreja. Faça o que Deus te mandou fazer. Seja usado como Deus quer te usar. E você vai ver os frutos que a sua vida dará. Na igreja, na sua vida profissional, na sua vida familiar, em todas as áreas da sua vida. Algumas pessoas não estão bem em várias áreas da vida, porque não estão bem ajustadas com o corpo. Ajusta a sua vida ao corpo, e o mais Deus manifestará na sua vida. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém.